isso. Ele é um ser que pensa nisso. Segundo valor masculino. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E o sétimo? Pronto. Aí ele pensa nisso, é o valor maior que ele tem. E por último ele diz, me respeita, viu? Se você não quiser nada comigo, me respeita, me fala, mas não me desrespeita não. Não precisa ser respeitado. Mas olha, se você olhar um pouquinho, tem gente que já está pensando aí, isso é descarado. Não pode uma coisa dessa, mas não pode. Né? Mas não é nada disso. Deus fez ele assim. Deus fez os homens assim. Certo? Mas perceba como se completa. Se você, homem, compreender, aceitar a sua esposa, dê para ela romantismo, confiança, segurança, aceitação, compreensão, e também sexo, porque está lá no último, mas ela tem como valor isso, né? Também não vai deixar faltar, né? Está lá. Ela vai te dar o que você mais quer. Ela vai responder aquilo que você faz com o que você mais quer. Com sexo e respeito também. Veja como uma coisa complementa a outra. Isso aqui a gente ri, a gente brinca e tudo, mas foi assim que Deus nos fez. É assim que Deus nos criou. Então, minha querida irmã, não pense que o seu marido, sabe, tem algo de anormal com ele, que ele só pensa nisso o tempo todo, que não sei o que, sabe, que meu Deus do céu, ele precisava pensar em mais outras coisas. Se ele começar a se desinteressar por isso, comece a ficar preocupada, viu? Comece a ficar preocupada, porque naturalmente é assim. Foi Deus que fez assim. Sabe? E você precisa se preocupar com isso também. Não é a primeira coisa que ele preocupa. Você, marido, você, homem, compreenda a sua esposa, entenda, aceite do jeito que ela é. Procure suprir as necessidades dela. Vou dizer umas indicações de leituras. Um livro excelente sobre esse assunto que eu estou lendo agora, da editora Mundo Cristão, não é uma editora adventista, mas o autor segue uma linha cristã o tempo todo. É o livro Entre Lençóis. É um livro excelente para o casal ler junto. Entre Lençóis. Eu tenho ele, estou lendo com a minha esposa, e é o livro mais completo que eu já li sobre o assunto. Entre Lençóis. Não estou ganhando nada, a editora não me pertence, nem me comissionou com nada, mas é uma indicação para vocês, tá bom? Vamos lá, para a gente seguir. Por isso é que a palavra de Deus ordena o quê? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vê a próxima parte desse verso. A ordem reforçada no verso 28. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. O que mais? Olha só o verso aí. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. É a Bíblia que diz que a mulher é a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, mas são iguais. Né? Tem sua diferença, mas são iguais. Para que não se interrompam as vossas orações. Tem mais um verso aí. E as mulheres, a palavra de Deus ordena, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Sabe de uma coisa? Hoje em dia, as mulheres começam a não gostar mais desse verso da Bíblia. E as mulheres começam a interpretar de várias outras maneiras esse verso, porque a mulher não aceita mais isso. No mundo, sabe, eu não diria mais que o mundo é machista, não, é feminista. Né? Porque no mundo de revolução feminina que a gente vive, mulher não quer negócio de submissão, não. Ela não quer isso de jeito nenhum. Mas você sabe o que é que a Bíblia quer dizer quando diz mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor? Você sabe o que é que a Bíblia quer dizer com isso? Sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Exatamente isso. Não tem tradução, não. É isso mesmo. Não tem outra coisa. Não tem, sabe? Lá a gente chama assim, arrudeio. Não tem arrudeio. É isso mesmo, sejam submissas. Mas como é que é isso? Olha, primeiro, antes a Bíblia diz o quê? Maridos. Quer dizer, primeiro a Bíblia diz isso, depois fala para os maridos, não é isso?
Mas veja o que a Bíblia diz para os maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Sabe, se entregou, deu a vida por ela. Quem é a mulher que não quer ser submissa a um marido que a ama a ponto de se entregar por ela, de dar a vida por ela? Quem é a mulher que não quer ser submissa a um marido desse? Claro que sim. Você quer uma mulher submissa? Porque às vezes a gente, os homens, nós só queremos a submissão da mulher. Ah, você tem que ser submissa. Olha aí o que o verso diz. É a Bíblia que diz isso. E a gente fica com a Bíblia como se fosse um chicote, né? Toma, olha aí, ó. Olha aqui que a Bíblia diz. Vai lá assistir o sermão e tal, e não sei o que, né? A gente fica lá. Mas a Bíblia diz que nós, homens, devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. A pessoa mais importante da sua vida, meu irmão, é a sua mulher. É a sua mulher. E olha, eu vou arriscar outra coisa. A Bíblia não manda você amar a sua mãe como manda você amar a sua mulher. Você sabia disso? Tem homem que casa, mas continua amando mais a mãe que a mulher. E isso está errado. Está errado, não é bíblico isso. Não é bíblico. Você sabia que no momento que você casa, é com a sua mulher que você vai ser um só corpo, uma só carne. É com ela. E a pessoa mais importante da sua vida tem que ser a sua mulher. Mais ainda que sua mãe. E eu vou deixar de amar a minha mãe? Claro que não. É claro que não. De maneira nenhuma. Sua mãe também é importante. Mas a mais importante de todas é a sua mulher. Num possível entrave entre a sua mulher e a sua mãe, fique do lado da sua mulher. É da sua mulher que você tem que ficar do lado, não é da sua mãe. Meu Deus, eu acho que eu estou causando umas confusões aqui. Ai, Jesus, depois da manhã nós vamos ver o que é que vai dar isso, né? Mas é isso que a Bíblia nos diz. Se você ler, se você pensar, se você ver direitinho, você vai ver que a Bíblia diz isso. Se você faz isso, você vai evitar muitos problemas. E sabe por quê? Tem uma lógica. Tem gente que dá mais importância ao filho do que ao cônjuge, ao marido. E está errado. Está errado. Sabe, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, às vezes a gente tem filhos, eu ainda não tenho, sabe? Mas às vezes a gente tem filho, o que é que acontece? As mães tão amorosas com os filhinhos, quer colocar para dormir lá junto na cama. Está errado. Está errado isso, não pode. O leito é de vocês dois, de mais ninguém. Nem do meu filhinho, mas ele precisa. Põe ele num quarto ao lado, põe uma babá eletrônica, põe qualquer coisa lá, mas ele na cama não, a cama é de vocês. Claro, não vamos ser tão exagerados e dizer, está doente, está precisando, não sei o quê. Claro, existem as exceções, mas que essa exceção não vire uma regra. Não pode virar uma regra, isso atrapalha o teu casamento, atrapalha o teu relacionamento. Sabe? Não pense, o filho não pode ser mais importante que o marido, nem o filho mais que a mulher. Não pode. Tem uma lógica para isso. Você vive uma parte da sua vida com seus pais, uma parte da sua vida com seus filhos, mas o maior tempo da sua vida você vive com o seu cônjuge. É o maior tempo. A maior parte da sua vida. Talvez com seus pais você passe ali 20 anos, 25, a média é essa, né? 20, 25 anos, quando dá 20 anos você já está ali doido para sair de casa e querer arrumar sua vida e tal, e acaba se casando e sai de casa. Com o filho a mesma coisa. E cada vez mais o negócio vai ficando menos tempo, né? Tem filho que quer sair de casa aos 16, 17, tem gente que manda para o internato logo aos 12, 13, 14, manda embora, e, né? Enfim, né? Você passa menos tempo, mas com quem você casou é pro resto da sua vida. É por isso que amanhã eu vou falar para os jovens, sobre se existe alguém especial, da importância da hora da escolha, né? Porque é para o resto da vida. Porque a maior parte da vida você vai passar com quem você escolheu. E se você escolher mal, vai sofrer até morrer. É assim mesmo, né? Se escolher mal, vai sofrer até morrer. Queridos, deixa eu ver se tem mais slides. Não estou... Aqui, ok, acabou. Queridos, o sexo é uma parte muito importante do relacionamento de um casal. Se nós seguirmos na linha
considerando a oração, depois da oração está o sexo. Claro, a vida espiritual é o mais importante, não é? É o mais importante. Mas, queridas irmãs, eu sei que muitas vezes é difícil para as irmãs compreender alguns comportamentos masculinos. Procure entender, procure aceitar o seu marido, sabe? Procure entender que Deus o criou assim, com as necessidades que ele tem, e dê glórias a Deus e graças a Deus, porque ele procura você, porque ele deseja você, é você que ele quer, não é outra. Sabe, eu sei que às vezes as mulheres ficam assim meio, sabe, não tem, a gente costuma dizer que a mulher é um forno a lenha, né? E o homem é um forno micro-ondas, né? É assim mesmo, né? E acho que nesse frio de Teresópolis é um forno a lenha que demora a pegar, né? Porque imagine, né? Um frio desse, né? Mas olha, mas é isso mesmo. A mulher ela demora mais até aceitar ter a relação sexual. Ela precisa de um percurso muito maior a ser seguido para ela aceitar. Os homens não. Os homens, sabe, tocou, tá pronto. Né? O forno micro-ondas, em 5 minutos esquentou e está quente fervendo. Né? É assim. Mas Deus nos criou dessa forma, com essas diferenças. Se você tiver a devida paciência com a sua esposa, se você souber tratá-la, tem um livro que diz assim, o sexo começa na cozinha. Se você quiser uma noite de amor, você precisa começar a preparar essa noite de manhã cedo quando acorda. Tratando-a bem, respeitando-a, falando com carinho, orando com ela de manhã, tendo os momentos de comunhão com Deus, sabe, vivendo essa comunhão, porque no final do dia, sabe, ela vai ter prazer em ter um leito puro e sem mácula com você. Tudo começa com uma preparação. As mulheres não gostam, sabe, as mulheres precisam ser preparadas, precisam ser amadas para que possam ter uma relação sexual. E irmãs, entendam seus maridos. Eles precisam ter relação sexual para se sentirem amados. Se eles veem essa possibilidade negada, eles não se sentem amados. Sabe? E aqueles que não são cristãos, que não têm os princípios que nós temos, que não amam a Deus, acabam que procurando em outros leitos aquilo que deveria ter no leito de casa. Eu não quero ter aqui um discurso machista, eu não quero ter aqui um discurso feminista, mas eu quero aqui ter um discurso bíblico. Eu orei muito antes de falar isso para vocês, porque quando a gente toca nesses assuntos, a gente às vezes corre o risco e é tentado a ser tendencioso, a pender mais para o lado do homem, ou a pender mais para o lado da mulher, às vezes a dar recado, né? E não é isso que a gente quer aqui. Nós estamos na igreja, esse ambiente é sagrado, nós estamos na casa de Deus. Entenda o sexo como sagrado. Se precisar andar uma segunda milha nessa área para o seu esposo, ande. Vale a pena, invista no seu casamento, invista no seu relacionamento. Sabe, meu querido irmão, se você precisar andar uma segunda milha, ter mais paciência com sua esposa, ande, vá. Sabe, orem juntos, falem, conversem sobre isso. Nós percebemos que existem casais que não conversam sobre isso, que não se abrem sobre isso, que não sabe. A mulher não sabe o que é que o marido está pensando, o que está sentindo. É por isso que ela acha que ele, sabe, por isso que ela acha isso. E o homem não sabe o que a mulher está sentindo, e é por isso que ela acha que ele não deseja mais, ele acha que ela não deseja mais, que não está mais afim. Conversem, vejam o que está acontecendo. Tenha uma conversa aberta, franca com seu marido, com a sua esposa. Isso precisa ser assunto de vossas conversas. Precisa ser um assunto que não é aquele, sabe, vem você com essa história de novo. Não pode ser dessa forma. Isso é uma coisa séria. Precisa ser conversada à luz da Bíblia. Porque lembre-se, o sexo no casamento é sagrado. E o que é sagrado precisa ser praticado, precisa ser feito para a saúde. Deus, não é plano de Deus que você viva um casamento destruído, que não tenha mais relação sexual. Que um vive num quarto, outro vive no outro, um vive numa cama, outro no outro, ou simplesmente os dois vivem na mesma cama, mas viram-se cada um para o seu lado, como dois irmãos ou dois desconhecidos. Não tem mais isso, não é esse o plano de Deus.
O plano de Deus é que vocês sejam um em tudo. E essa união começa na relação sexual. Deus foi quem criou o sexo. Nós não temos mais tempo para, despender mais sobre isso, porque teria muita coisa que nós podíamos ainda conversar e dizer. Mas se vocês precisarem de orientações a mais sobre isso, esse livro que eu indiquei para vocês é um excelente livro. Vocês vão poder ler juntos, ser ajudados nessa parte da vida de vocês e vão ver o quanto isso vai fazê-los crescer em todas as áreas da vida. Nós começamos a semana falando sobre o reino de Deus está perto. E talvez você esteja pensando, mas o que é que esse assunto de hoje tem a ver com isso? Eu vim para cá pensando que ia falar, qualquer outra coisa mesmo sobre isso. Quem não estava aqui ontem, né? Talvez não sabia disso. Tem tudo a ver. Se você quer viver o reino de Deus aqui, você precisa ser feliz em todas as áreas. Ninguém é feliz só porque está vindo à igreja e porque virou adventista do sétimo dia e está com a vida espiritual certinha, mas a vida conjugal está toda acabada. Tem uma parte errada. Tem uma parte que está dando errado. Como é que você vai ser feliz completamente? Para viver o reino de Deus, Deus quer que você viva bem em todas as áreas. Deus está preocupado com você em tudo. E essa é uma parte importantíssima para você não ser tentado, para você não ficar infeliz em várias outras coisas. Meus irmãos, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida de casados. Por favor, queridos irmãos adventistas, irmãos de qualquer religião, você que ama Jesus e que é cristão, defenda o casamento. Defenda. Defenda, porque o mundo está atacando o casamento. O inimigo está destruindo o casamento. As pessoas só falam mal de casamento. Nós precisamos ser a voz que clama no deserto e falar a favor do casamento. Se você tem um filho, ou se você é adolescente, é jovem e está pensando em casar, case. Case com o devido preparo, da maneira como Deus diz que deve ser. Case. Porque é esse o plano de Deus para as nossas vidas. Deus nos fez para sermos um, para nos complementarmos. Paulo disse, você pode não casar, tudo bem, não case. Mas no mundo como vivemos hoje, cheio de apelos sexuais, case, meu irmão. Case. E você vai ver que como essa é uma experiência divina. Fazendo da maneira como Deus quer. Amanhã nós falaremos mais sobre isso. Mas fazendo da maneira como Deus quer, como Deus planejou, como é felicidade garantida. Não sem obstáculos, não sem dificuldades, mas felicidade completa. E eu arrisco dizer para vocês, com apoio bíblico, que viver o casamento seguramente é viver um pedacinho do céu aqui. É viver um pouco do amor de Deus, da unidade que Deus quer ter com sua igreja. É a unidade que Ele é representado através do casamento. Esse é o verdadeiro significado do casamento. Então defenda, meu irmão. Se o seu casamento não deu certo, a culpa foi sua. Não foi de Deus. Não foi. Sabe? Não fique falando mal, dizendo que tem que deixar não sei para quando, não sei para onde. Claro, volto a repetir. Precisa ter o devido preparo, precisa ser tudo de acordo com o que Deus diz. Mas case. Deus abençoe. Amém. Que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, perdoa
nossas dívidas, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos orar. Mais uma vez. Eu quero orar hoje o seu casamento. Quero orar também por aqueles que estão buscando um casamento. Por aqueles que não estão pensando em casamento porque acham que não é a melhor coisa. Quero orar pelos jovens que estão sendo tentados a ter relações sexuais antes do casamento, fora do casamento. E você recebe essa oração agora, em nome de Jesus. Querido Senhor, obrigado, Pai, porque Teu Santo Espírito esteve aqui conosco, nós podemos sentir essa presença através daquilo que ouvimos, daquilo que sentimos, das orações que fazemos, da Bíblia que nós abrimos e as orientações que recebemos. Amém. Pai de amor e bondade, nós queremos te agradecer nesta noite porque Tu criastes o sexo para representar a unidade que o Senhor quer ter com a sua igreja. Criastes o casamento, criastes o sexo para o casamento, para dentro do casamento. E Senhor, obrigado porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E assim é com o sexo da maneira que o Senhor criou, com o casamento da maneira como o Senhor orientou. É perfeito, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de viver um pedacinho do céu aqui na terra através das experiências que podemos viver na unidade do casamento. Senhor nosso Deus, aqui existem pessoas que estão casadas há alguns anos, talvez há alguns meses, e nós queremos rogar sobre esses matrimônios que foram feitos, Senhor. Que, Senhor, se algum matrimônio aqui, se algum casamento aqui precisa muito da Tua bênção, da Tua unção, que o Senhor neste momento, Pai, possa enviar do céu a bênção necessária para os cônjuges que aqui estão, Senhor. Amém. Que o Senhor possa restaurar os casamentos que estão sendo desfeitos, que estão desmoronando, que estão caminhando para o ralo. Mas que, acima de tudo, o Senhor possa restaurar as mentes daqueles que desacreditam no casamento. Porque muitas vezes nós estamos desacreditando, Senhor. Achamos que não tem mais jeito, que seria melhor não ter casado. E com isso desacreditamos no Teu poder criador. Naquilo que o Senhor cria é o melhor para nós, ó Pai. Amém. Portanto, Senhor, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos matrimônios, Senhor, abençoe o nosso leito, para que seja um leito puro e sem mácula, e que possamos assim, Senhor, acima de tudo satisfazer o nosso cônjuge e nos satisfazer também, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que os Teus santos anjos possam estar presentes na hora do leito conjugal, para que possamos glorificar o Teu nome em tudo que fizermos, inclusive no sexo, ó Pai. Amém. Pai de amor, aqui também há alguns jovens que ainda não casaram. Talvez alguns nem pensem em casar, porque o que se fala de casamento no mundo que nós vivemos é muita coisa ruim, Senhor. Mas abençoe esses jovens, para que eles possam ser guiados por Ti, não pelo mundo. Para que eles aprendam de Ti, não do mundo. E para que eles tenham certeza e segurança que o casamento é uma coisa criada por Ti e que eles devem praticar sim sexo dentro do casamento,
como um plano original teu. Talvez, Senhor, alguns jovens aqui já tenham praticado sexo antes do casamento. E para isso, Senhor, nós pedimos o teu perdão, a tua misericórdia, Senhor, a purificação com o sangue de Jesus Cristo, para que eles possam, Senhor, poder viver essa experiência significativa e maravilhosa dentro do casamento. Amém. Abençoe cada lar aqui, Senhor. Abençoe os líderes dessa igreja. Amém. Abençoe o pastor dessa igreja, Senhor. Continue dando a tua unção, o teu poder sobre o pastor dessa igreja. Amém. Continue abençoando a nossa semana, para que cada dia mais possamos estar juntos de Ti. Amém. E sentirmos o reino do céu aqui. Te pedimos em nome de Jesus, que é o Rei desse reino. Amém. Amém.